Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula da nossa série de Neurofisiologia do Controle Motor. Sou o professor Carlos Jansen e hoje nós vamos falar sobre o reflexo miotático inverso. Na aula passada, nós demos uma atenção especial ao reflexo do estiramento, ou reflexo miotático. Hoje nós vamos falar sobre o reflexo antagônico ao reflexo de estiramento, que é o chamado reflexo miotático inverso, como mesmo sugere o nome, né? Reflexo miotático inverso, ou seja, ele propõe uma ação oposta ao reflexo miotático. Vamos conversar com calma sobre isso. Vem comigo, vamos lá. Então, primeiro ponto. Nós vimos que o reflexo de estiramento, ele é desencadeado a partir do estiramento do músculo, que é detectado por um sensor, que a gente chamou de fuso muscular. O reflexo miotático inverso, ele é detectado por um sensor, ou um conjunto de sensores. Vamos considerar aqui como um sensor, por uma questão didática, que nós vamos chamar de órgão tendinoso de Golgi. Então, a primeira diferença entre o órgão tendinoso de Golgi e o fuso muscular é que o fuso muscular ele fica entre as fibras musculares, enquanto o órgão tendinoso de Golgi, responsável pelo reflexo miotático inverso, ele fica na junção músculo-tendínea, ou seja, ele fica exatamente entre tendão e músculo esquelético. Então, esse fuso muscular, que é esse sensor, esse neurônio que está se espalhando aqui entre essas fibras de colágeno, esse emaranhado de fibras de colágeno, ele vai ficar monitorando para a gente, não necessariamente o grau de estiramento, apesar dele ser um pouco sensível a estiramento também, mas ele vai monitorar principalmente a tensão produzida pelo músculo esquelético. Em outras palavras, quanto maior for o grau de ativação, de contração dessa musculatura esquelética, maior será a atividade do órgão tendinoso de Golgi, tá? Então aqui, mais uma vez, a gente está seguindo aí à risca o livro de neurociência do Purvis, e aí ele traz aqui a definição. O OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi, é composto por terminações nervosas, fibras do tipo 1B, encapsuladas, localizadas na junção entre os tendões e o músculo, conforme mostra essa imagem. Quando a tensão muscular aumenta, a alça de retroalimentação inibe a atividade muscular. Vamos dar uma atenção a esse ponto aqui. Nós aprendemos na aula passada que quando eu ativo o fuso muscular, a resposta eferente é a contração do músculo que foi estirado, certo? No reflexo miotático inverso, então nós temos o efeito oposto. Quando eu aumento a tensão muscular, a resposta eferente vai provocar a inibição do músculo que está sob tensão. Jansen, então você está me dizendo que se eu estiver fazendo aqui uma rosca bíceps, ativando o meu bíceps, eu vou ativar o órgão tendinoso de Golgi? Correto. E você está me dizendo que esse órgão tendinoso de Golgi vai provocar uma alça reflexa que vai inibir, que vai gerar um efeito inibitório sobre o bíceps que está sob tensão, que está se contraindo? É exatamente isso, tá? O órgão tendinoso de Golgi, assim como o fuso muscular, ele tem como objetivo garantir um certo grau de tensão na musculatura, certo? Fazendo um controle em oposição ao fuso muscular, enquanto o fuso muscular manda contrair, o órgão tendinoso de Golgi manda relaxar. E também tem uma ação protetora, protegendo o nosso tecido muscular contra tensão excessiva, sobrecarga excessiva. Uma tensão excessiva, uma sobrecarga excessiva pode danificar esse tecido. E segundo os autores, o órgão tendinoso de Golgi ele vai, justamente devido ao seu efeito inibitório diante da tensão muscular, ele tende a proteger o tecido muscular de tensão excessiva, de uma sobrecarga excessiva. Beleza? Bom, e como é a circuitaria neural desse órgão tendinoso de Golgi? Então vamos lá.
Quando eu aplico uma tensão nesse músculo, quando eu provoco a contração desse músculo, eu ativo o órgão tendinoso de Golgi, representado aqui em azul. Quando eu ativo o órgão tendinoso de Golgi, potenciais de ação são enviados lá para a medula, mais uma vez. Lá na medula, esse neurônio aferente, ele vai fazer uma sinapse com um interneurônio, que está representado aqui em preto, que é um interneurônio inibitório. Ou seja, esse interneurônio que está representado aqui em preto, ele vai inibir o motoneurônio alfa que está provocando a ativação do meu bíceps braquial. Então vejam que quando o nosso músculo se contrai, é gerada uma resposta reflexa que leva à inibição da contração muscular. Jansen, mas olha só, eu estou segurando o peso, você está me dizendo que o órgão tendinoso de Golgi está inibindo o meu músculo, o meu bíceps braquial, mas meu bíceps braquial continua contraído. Sim, essa inibição aqui no motoneurônio alfa não significa que todos os motoneurônios alfa do bíceps serão inibidos. Não é isso. Então você vai diminuir sim a frequência de disparos desses neurônios, mas isso não significa que o músculo vai necessariamente relaxar. Eu simplesmente vou controlar o quão esse músculo é ativado. Tudo bem? Então vamos entender aqui que na maioria dos casos o que ocorre é uma inibição parcial da produção de força. Tudo bem? Então, mais uma vez, alça reflexa. A contração muscular ativa o órgão tendinoso de Golgi, OTG manda informações lá para a medula, onde eu vou me comunicar aqui, o neurônio vai se comunicar com o interneurônio inibitório, que vai inibir neurônios que estão inervando o músculo que está sob tensão. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro segmento desse neurônio, um ramo desse neurônio, fazendo sinapse com o neurônio excitatório, que vai ativar a musculatura antagonista. Perfeito? Vai provocar contração da musculatura antagonista. Quando a gente tem essa inervação que vai para o músculo agonista e também para o antagonista, a gente chama isso de inervação recíproca. Esse é um termo que se repete ao longo do texto aí nos livros de neurociência, em especial aí o livro do Purvis, tá? Então vejam, pessoal, que essa circuitaria neural do órgão tendinoso de Golgi, do reflexo miotático inverso, ela é literalmente o oposto do que a gente estudou para o reflexo de estiramento. Então a minha sugestão agora é que você pegue a figurinha, como essa aqui do reflexo de estiramento, pegue a figurinha aqui do órgão tendinoso de Golgi e estude fazendo comparações, beleza? E vocês vão perceber que são ações reflexas opostas, mas que se complementam, no sentido de garantir um tônus adequado para o músculo, nem hiperativado, nem hipoativado, e também protegem esse tecido. O fuso muscular protege contra o estiramento excessivo, enquanto o órgão tendinoso de Golgi protege contra a tensão excessiva.